Olá, povo de Deus, que grata satisfação estar com vocês em mais um vídeo aqui no nosso Instagram e dessa feita para falar da nossa nova série de mensagens que nós vamos estar pregando, ministrando ali na nossa igreja sede, na Assembleia de Deus Bela Vista, na rua General Sampaio, na Avenida General Sampaio, 1572. E nosso culto sempre inicia às 19h30, porque antes dele nós temos o nosso círculo de oração. E eu queria falar hoje um pouco sobre o nosso tema geral dessa série de mensagens e o porquê dela, o significado, a importância dela para nós enquanto cristãos nesses últimos tempos, ok? Então, o nosso tema será o significado da salvação. E por que é importante meditarmos sobre o significado da salvação? Tendo em vista que, ultimamente, a salvação ela tem sido compreendida em alguns aspectos que são reais, existem, só que não são o todo da mensagem da salvação ou do significado da salvação ou até mesmo a essência dela. Ultimamente eu observo e tenho percebido o quanto essas particularizações, apenas falar uma parte daquilo que é a salvação, ela é uma ação muito perigosa, pois trata às vezes até mesmo de banalizar o significado verdadeiro da salvação e tem consequências práticas muito perigosas para a nossa vida. Então, o texto base do porquê nós vamos estar falando sobre o significado da salvação é o texto da carta aos Hebreus, que diz: por isso é necessário atentarmos, Hebreus capítulo 2, perdão, é necessário atentarmos, mas ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda a congregação e desobediência receberam justa punição, aí vem a pergunta-chave, né? Pergunta retórica extraordinária do autor da carta aos Hebreus: como escaparemos nós, se desconsiderarmos uma tão grande salvação? Então, o que preocupa o coração do Senhor, desta feita com este tema, que é muito importante, o significado da salvação, é porque uma vez que eu não entendo o porquê eu sou salvo, ou mais profundamente, o que é a própria salvação, eu posso estar vivendo uma experiência falsificada da verdade sem tocar de fato no sentido absoluto, sem viver a realidade absoluta da salvação que o Senhor nos dá. E não há tema mais importante do que esse, meus irmãos. Porque Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não é sobre dinheiro, não é sobre dízimo, não é sobre oferta, não é sobre eventos que nós podemos fazer como evangélicos. Na verdade, esse ponto aqui é o que divide até evangélicos e católicos. O significado do que é a grande salvação que Deus nos anuncia. A consequência real daquilo que Cristo fez no Calvário. Talvez alguns podem até pensar que esse tema é sem relevância, que nós deveríamos estar estudando outra coisa ou qualquer outro assunto e doutrina. Eu quero dizer que não há tema mais relevante que esse para esse momento. Um tema onde toca em tudo que é da esfera da nossa vida. Porque haverá dois modos, ou na verdade, há dois modos de existência. A vida do cristão salvo pela graça de Deus, que entra nesse discipulado profundo com Cristo, buscando a transformação em Cristo, ele vai se tornando aquilo que ele já é. Esse é o paradoxo do cristão, que eu quero falar em outro momento para a gente. Mas por hora, falo agora da segunda via, de uma vida do homem sem Deus, do homem sem Cristo, daquele que vive alheio das verdades, da aliança, aquele que vive distante da verdade do evangelho. Um modo de vida totalmente sem a esperança, sem o verdadeiro amor. Ainda que pela graça Deus nos dê gotas desta graça para que o homem sem Cristo consiga viver, como por exemplo o amor sacrificial de uma mãe pelo filho, uma certa medida de justiça para com a sociedade civil e outras coisas e em outras questões, mas
A salvação, ela toca toda a nossa existência. Então, uma vez que eu não compreendo o significado da salvação, que eu não vivo este entendimento correto, eu estou à mercê de setas malignas, de certos desesperos, falta de esperança, de complicações mentais para a nossa própria vida, para a alma humana. Sem falar do materialismo exacerbado que toma de conta da nossa sociedade. A vida humana não é somente material. Fisicalismo, materialismo é um fracasso. A vida secular é amaldiçoada por Deus. Quando Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Adão. Este pensamento aqui não está longe das Escrituras. O não compreender a salvação, o não entender as verdades do reino de Deus em termos da salvação, corre o risco de se cumprir em muitos aquela palavra do próprio Cristo que diz que aqueles que não entendem são aqueles que ouvem a palavra. Aliás, aqueles que são à beira do caminho, são aqueles que ouvindo a palavra e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Essas verdades são profundas, são para nós. Então, o que é que Deus quer conosco? Ele quer nos restaurar ao verdadeiro entendimento da salvação bíblica. Por que eu tenho que enfatizar a salvação que é bíblica? Porque, correntemente, há hoje um tipo de entendimento de uma salvação que é cultural. Uma salvação que ela tem apenas o aspecto da autoestima. A pessoa se torna alguém que busca a felicidade, porque agora encontrou a Deus. Do sentir-se bem, do ir para uma denominação, do congregar-se em uma denominação, porque quer se sentir bem, porque encontra um novo status social, pessoas importantes para se relacionar e outras cositas más. Mas não é esta a verdade do Evangelho. A busca, e aqui eu digo com todo o amor do mundo, não estou aqui criticando ninguém. A busca é por uma vida que agrada a Deus. A vida bíblica. A vida que se dispõe a viver o evangelho bíblico. Que se dispõe para agradar o Senhor, que entrega todo o seu caminho ao Senhor, que confia no Senhor, porque o mais Ele fará. Nesse sentido, o compreender da salvação tem duas aplicações muito grandes. Primeira, quando eu passo a compreender o porquê sou salvo, eu tiro toda a confiança em mim mesmo e passo a ser alguém que viverá na humildade, sem os orgulhos de uma sociedade, de um modo presente de vida, que se orgulha pelo que faz e quando fracassa, cai em depressão. Quando fracassa, se multiplicam essas ansiedades. Quando eu olho para a cruz e entendo o significado daquela cruz, daquilo que o Espírito opera em mim, daquilo que nós em teologia sistemática nós chamamos de a salvação aplicada a nós. A teologia reformada chama de Ordo Salutis, a ordem da salvação, o que eu sou em Cristo. Quando Satanás se levantar com suas mentiras, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei o que eu sou nele. E uma vez que essa salvação é aplicada a mim, eu não apenas sei, mas eu experimento aquilo que eu sou em Cristo. Eu passo a experimentar a verdade do Evangelho em Cristo. Minha vida é definida não pelos status sociais ou por aquilo que eu sou nas mídias, pelo contrário, ela será definida por aquilo que eu sou em Cristo. Filho amado, regenerado, justificado. Estou sendo santificado. E um dia serei glorificado e estarei eternamente diante de Cristo Jesus, servindo pelos séculos dos séculos. Esta é uma verdade que nos faz tremer. Esta é uma verdade que, ela sendo compreendida, o significado da salvação sendo compreendido, isso aqui mudará o seu jeito de viver, como mudou a minha e a vida de muita gente no passado. Segunda aplicação importante. Compreender o significado da salvação me dará motivos para agir no mundo. Me dará um motivo para viver. Por que lutar pela minha família? Por que lutar na sociedade, vendo toda essa total degradação dos valores morais?
Por que eu posso entrar na contramão do mundo e lutar pela verdade do Evangelho? Porque o entendimento da salvação me dá consequências práticas para a minha vida. Para me trabalhar melhor, para me ser alguém no meu trabalho que glorifica a Deus do jeito que a palavra de Deus diz. Assim brilha a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É extraordinário. É absolutamente extraordinário esta verdade. Serei um marido melhor porque agora poderei me sacrificar pela esposa que eu amo. Poderei ser um pai melhor, um patrão melhor, em qualquer área da minha vida. O Evangelho redime todas as coisas. Então, nesse sentido, eu queria te convidar para você fazer parte deste momento de ensino. Não é um evento. Estou te convidando para um culto a Deus. Mas um culto centrado na palavra do Senhor. Centrado na exposição do Evangelho. Centrado em Cristo. Onde cantaremos a Ele, louvaremos ao seu nome. Logo depois nós nos calaremos para ouvir a voz do Senhor. Ouvir a exposição das grandes verdades transformadoras ao longo da história. Então, fica aqui o meu convite para você. Às 7h30, às 19h30 da noite, toda quarta-feira, ali no nosso templo sede da DBV, na General Sampaio 1572, ok? Conto com a sua presença. Agradeço demais a oportunidade que o nosso pastor tem nos dado para ministrar essas verdades. E conto com a sua presença lá. Não deixe de ir. Se quiser ir orar antes com a gente lá no círculo de oração, estaremos lá orando pela sua vida, orando e intercedendo por você. E logo mais, nós vamos nos lançar no rio da palavra de Deus e deixar este rio nos conduzir até onde ele quiser. Tá, ok? Então, um forte abraço. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica aqui o meu convite. E até lá.